Fala galera, boa tarde, aqui é Walter Pensador TK e esse vídeo vai ser uma série de vídeos onde eu vou estar mostrando que você pode provar para as pessoas que o governo Bolsonaro nesses primeiros 100 dias, hoje já estamos entrando no 5º mês, fez sim várias coisas. É claro que há pendências, há complicações e há coisas a serem resolvidas, mas diferente do que a mídia fica pregoando ou dando a entender e muita gente fala, Bolsonaro e seus ministros fizeram muita coisa sim. E com essa sequência de vídeos eu pretendo mostrar, primeiro com esse vídeo, alguns dos feitos de Bolsonaro e nos vídeos a seguir, feitos de vários dos ministros de Bolsonaro. Então, sem mais delongas, vamos começar essa jornada. Durante os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, primeira coisa, Bolsonaro cumpriu uma série de promessas de campanha, algo muito comum em todos os presidentes que dificilmente cumprem e quando cumprem não cumprem tão rápido. Primeiro, Bolsonaro, uma das promessas que Bolsonaro cumpriu. Ele criou um ministério 100% técnico e político, sem partidarismo, e reduziu o número de ministros de 29 para 22. Pois bem, desde depois do governo Collor, não tínhamos tanto poucos ministérios como o governo Bolsonaro. Houve fusão de pastas, algumas foram extintas como um ministério colocado em outras pastas, como o Ministério do Trabalho, outros foram mantidos e no total houve uma redução de 29 do governo Temer para 22 ministérios. Isso representa já uma grande economia de dinheiro. Além disso, os ministros foram escolhidos de forma especialmente técnica, ou seja, os ministros foram colocados pessoas que possuem o conhecimento na área onde eles estão colocados. Não foi colocado por mera indicação política. É claro que eles também estão alinhados com o projeto do governo, mas não foram colocados por troca de favores, por uma de troca com o partido tal. Não, eles foram colocados principalmente pelas suas habilidades e alinhamento direto com o plano do Bolsonaro. Então, isso aí já foi uma das grandes proezas do governo Bolsonaro, foi feito logo no começo e é cumprimento de uma das promessas de campanha onde o Bolsonaro queria sair do toma lá da cá. Cumprimento número 2. Bolsonaro flexibilizou o porte de armas e está começando o processo de flexibilização também do porte de armas. Inclusive essa parte aí já começou, só que como ela não foi colocada dentro dos 100 dias, foi um pouco depois, agora nesse mês, então não está incluído. Então, nós tivemos o decreto de Bolsonaro, onde o posse de armas foi flexibilizada, tirada aquele critério subjetivo, inclusive fiz vídeo sobre isso, onde você tinha que comprovar a efetiva necessidade, e a efetiva necessidade foi colocada de uma forma objetiva, onde você tem as cidades que têm um índice de criminalidade dentro de um certo limite, pelo menos. E as propriedades rurais também foram permitidos ter a posse de armas. Então isso aí foi mais um cumprimento de campanha e foi uma coisa boa rumo ao cidadão poder exercer seu exercício livre de defesa que foi tão tirado de nós. Começou o ataque cerrado contra o crime organizado e a corrupção através do pacote anticrimes do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sim, galera. O Bolsonaro falou muito sobre a questão de segurança, como nós temos grande dificuldade até de sair de casa sem nos preocuparmos com nossa vida e a corrupção crescente no nosso governo. Para atacar isso, Bolsonaro coligou o excelente juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, colocou no Ministério da Justiça e agora ele tem o pacote anticrime com várias medidas para endurecer contra crimes graves e várias outras medidas para combater a corrupção de forma inclusive permanente, como se a Lava Jato tornasse uma coisa sistemática do governo e não apenas uma operação temporária. E tudo isso para cumprir a promessa de combater a corrupção e de combater o tráfico de drogas, o crime organizado e esse clima de insegurança que foi gerado. Começou o processo de elaboração e aprovação da reforma da Previdência, que foi prometido para tirar o déficit da Previdência que todos os governos têm empurrado até agora e não têm resolvido. Então nós temos a Previdência, que é deficitária, que é um sistema de pirâmide, onde você paga a Previdência para sustentar aqueles que estão recebendo a aposentadoria agora. A reforma serve tanto para coibir o déficit, como principalmente para criar um sistema que não tenha déficit, um sistema que não seja esse estilo de pirâmide, onde você paga para outros receberem e fica só na promessa. Então ele começou com isso corajosamente, uma medida inclusive que normalmente é considerada antipopular, mostrando que ele está mais comprometido em fazer o país funcionar do que propriamente ficar pensando na própria reeleição.
conduziu o governo até agora sem um toma lá da cá, deu liberdade ao Congresso para votar sem interferências do Executivo. Uma coisa que tenha sido muito presente é o toma lá da cá, que é o quê? Toma lá da cá, você tinha lá o presidente fazendo articulações, não a articulação republicana honesta que ele está fazendo, mas aquela articulação com vias de corrupção, onde você dava um carguinho para um presidente de partido ou uma direção de estatal, a fim de obter o apoio dele. Bolsonaro não fez nada disso, as nomeações dele foram técnicas, foram nomeações realmente de pessoas responsáveis e talentosas naquilo que eles irão trabalhar, como foi mencionado no primeiro cumprimento de promessa. Então, ele fez nomeações boas, ele fez suas negociações sem ser com essa troca de escusa de favores, e ele está permitindo que o Congresso trabalhe livremente, articulando a reforma da Previdência, entre eles os deputados e senadores, sem o Executivo, que é o presidente, fica lá metendo o nariz onde não é chamado. Então, isso aí foi uma grande inovação, foi outra promessa de campanha que até agora ele tem cumprido majestosamente. Começou a abertura da caixa preta do BNDES. Sim, amigos, do BNDES, que vários empréstimos espúrios, suspeitos, aonde por mais que talvez até já estivesse lá na transparência, mas não estava claro, não estava muito bem visível, e agora começou a abrir para mostrar realmente os contratos, quanto foi pago, as condições e para onde foi. E de uma forma que venha a ser fácil, acessível para as pessoas. E esse processo ainda está desenrolando e vamos esperar para ver. Mas pelo menos a promessa começou a ser cumprida. Começou uma série de cortes orçamentários e reduções da máquina administrativa para equilibrar as contas, com demissão, por exemplo, de 21 mil cargos comissionados. Então, ele fez o exemplo cortando na raiz. Do Executivo foram cortados 21 mil cargos comissionados. Cargo em comissão não é aquele cargo que você é contratado porque passou no concurso público, você foi eleito, não. A pessoa lá pega alguém lá, coloca como comissão, como se fosse um favorzinho, e isso dá muita margem para corrupção e também dá muito gasto. Então Bolsonaro cortou na pele ele mesmo, tirou vários cargos comissionários, está procurando reduzir a máquina administrativa, cortando ministérios inúteis, como ele já fez antes, secretarias e outras coisas, justamente para poder diminuir o gasto do governo. Todos esses foram a medida 1, que foram os cumprimentos de campanha. Agora vamos a algumas coisas que ele fez durante o governo, que alguns até cumpriram também propostas da campanha. Número 2, com a economia enorme que ele conseguiu obter do Bolsa Família, revisando contratos irregulares e tudo mais, foi criado o 13º do Bolsa Família. Na minha opinião pessoal, o 13º do Bolsa Família foi uma coisa um tanto quanto populista, mas é só uma prova de que Bolsonaro não veio destruir o Bolsa Família, como ele o tornou melhor e colocou uma rendinha extra para as pessoas que recebem. Então tudo bem, nós temos a segunda medida, o 13º do Bolsa Família, que por sinal ele tinha dito em campanha que não ia acabar, e mais uma vez ele está cumprindo. Número 3, cancelou o horário de verão. Senhores, o horário de verão que a maioria suprema das pessoas usava apenas para que pudesse ver os seus programas mais cedo, quando você não era envolvido, porque quando o horário de verão vinha para o seu estado era muito chato, afetava seu relógio biológico, e foi feito esses estudos que o Bolsonaro encomendou, verificou que a economia de energia não estava sendo justificada, além das pessoas não gostarem do horário de verão. Então ele acabou com essa palhaçada, agora não vamos ter mais horário de verão. Parabéns, Bolsonaro. Em viagem diplomática, Bolsonaro fechou 6 acordos com Israel e criou um escritório em Jerusalém. A promessa lá de colocar a embaixada em Jerusalém começou a ser cumprida. Bolsonaro foi lá com Benjamin Netanyahu, fez vários acordos comerciais vantajosos. Alguns deles vocês vão ver como consequência de algumas medidas de ministros que eu vou citar depois. Mas isso aí já foi um grande feito, o Brasil fazendo parcerias vantajosas com bilaterais, ou seja, benefícios para os dois lados, tanto para o Brasil como Israel, e uma medida vantajosa com um país que tem muito a nos agregar, que não é uma coisa meramente ideológica, mas uma coisa que é vantajosa para nós. Assinou declaração para renovar a integração na América do Sul através do recém-criado ProSul. Nós tínhamos o Mercosul, que deveria ser um modo de integração das Américas, com mais comércio facilitado, mas ele virou veramente uma ferramenta ideológica, onde a Venezuela basicamente liderava ele. Então agora foi revisto isso, um acordo de respeito, feito de vários países da América do Sul entre si, e é o ProSul.
justamente para ter um acordo comercial de verdade, sem esse viés ideológico, onde haverá vantagem para todos eles, em uma integração verdadeiramente capitalista para a América do Sul. Mais uma visita diplomática. Brasil e Estados Unidos fazem vários acordos vantajosos, entre eles a base de Alcântara e a retomada das exportações da carne bovina brasileira. Pois bem, o Brasil foi lá, através de Bolsonaro, visitar seu Trump. Eles fizeram acordos, onde, por exemplo, a concessão da base de Alcântara, que estará em um dos ministros mais detalhes sobre isso, que será vantajosa demais para o Brasil porque ela estava sucateada, e a questão da carne bovina, onde o Brasil tinha deixado de exportar para os Estados Unidos por causa de suspeitas de irregularidade na carne. Agora haverá uma equipe que virá ao Brasil e isso será retomado. Então, mais um ponto para o governo Bolsonaro. Prestou ajuda humanitária à Venezuela e apoio ao Juan Guaidó como autêntico representante da Venezuela. Pois bem, então nós tivemos aí a Venezuela, temos até agora a Venezuela sofrendo nas mãos do ditador Maduro, e Bolsonaro apoiou o legítimo representante de Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional. Não é autoproclamado presidente, mas sim presidente mesmo, porque a chapa do Maduro foi considerada irregular e o Congresso elegeu o Guaidó como seu representante. Então o Bolsonaro se colocou como alguém que está apoiando o presidente verdadeiro contra a opressão na Venezuela e ajudou inclusive financeiramente de forma solidária muitas das vítimas da ditadura do Maduro. Então, mais um ponto para Bolsonaro, tirando aquela faceta de que ele estaria acabando com a Venezuela. Expulsou seu ministro Bebiano, suspeito na questão dos laranjas do PSL, e mandou a polícia investigar. Pois bem, nós tivemos o caso do Bebiano, onde Carlos Bolsonaro mostrou de uma forma bem interessante que esse cara estava envolvido em coisas meio complicadas, vazando coisas para a imprensa, e agora Bolsonaro não só tirou ele, o demitiu de ministro, como colocou a Polícia Federal para investigá-lo. E aí nós temos um presidente que tira o ministro que é acusado de corrupção e bota a polícia para investigar. Isso aí realmente mostra um compromisso com a transparência e a vontade de combater a corrupção. Aumentou para 10 anos a vigência da Carteira Nacional de Habilitação e eliminou a obrigatoriedade de simuladores. Pois bem, amigos, você tem que a cada 5 anos mostrar para o Detran, Denatran, quem quer que seja, que você ainda sabe dirigir. É muito engraçado, serve só para tirar dinheiro de você. E aí Bolsonaro, numa tentativa de corrigir esse negócio, dobrou a quantidade de anos, agora você só precisa fazer isso de 10 em 10 anos. Uma economia de dinheiro para nós, e uma economia de tempo para nós, onde poderemos ficar mais tempo com a nossa carteira de motorista. E a extinção de simuladores, que pode ser até uma coisa que ajuda, mas é uma coisa que serve mais para fazer você gastar mais dinheiro com a autoescola. Por exemplo, muitas pessoas tiraram carteira e dirigem até hoje, como eu mesmo, não precisaram passar por simulador. Então, mais uma ótima medida a favor de nós. Anunciou fim das lombadas eletrônicas e os contratos atuais não serão renovados. Então você tem lá a lombada eletrônica que teoricamente serviria para coibir acidentes, mas na prática está lá multando você por excessos de velocidade de 1 a 2 km por hora, onde você não está ameaçando ninguém, onde dificilmente você está provocando um acidente. Serve mais para sugar dinheiro de você, de uma velocidade que você não sabe nem sequer se é uma velocidade justa a ser parametrizada. Por exemplo, 60 por hora, 50, 80... E aí Bolsonaro acabou com essa palhaçada. E aí você vê que ele está tirando um faturamento do Estado, que ganhava dinheiro com isso a custo de nós, mostrando que ele realmente está querendo diminuir o poder do Estado e não está querendo explorar a nós. Muito bem. Por fim, nós tivemos as várias medidas que foram feitas pelos seus ministros. Algumas inclusive se intercalam com as que eu falei aqui. Nos outros vídeos estarei mostrando a cada um deles conforme eu vou listar agora. Número 1, Damares, 15 medidas da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, várias medidas. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e vários outros ministros, o total, se não me engano, de 9, onde cada um deles irá ganhar um vídeo próprio para mostrar suas medidas. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você a ver que o governo Bolsonaro está trabalhando. Isso não significa que estou passando a mão na sua cabeça. Há coisas a serem resolvidas. Nós estamos de olho em alguns detalhezinhos que estão se desenrolando, mas pelo menos isso é para mostrar para aqueles seus amiguinhos esquerdistas ou isentão que diz que não está acontecendo nada de bom, que sim, muita coisa já foi feita, muita coisa boa foi feita, coisas foram corrigidas também. Então é isso, até os próximos vídeos. Deus abençoe e lembre-se que a verdade é uma só. Valeu!